A gente tá indo atrás do dentista. Eu vou ficar lá na porta e eu vou implorar pra moça. Buenos dias, Espanhazinha, e buenos dias, dentinho quebrado. Sol nem raiou hoje. A gente já tá indo atrás de um dentista. Só que antes, aqui nessa ancoragem de Talamanca, tem um hotel que o Duda descobriu uma vez que ele veio da balada loucão. Que tem um café da manhã muito bom. Peraí, não fala assim loucão. Quem escuta isso aí acha que eu sou uma pessoa assim loucona e assim por diante. É que eu saí uma vez aqui em Ibiza. Eu não sei, né? Ibiza é um lugar único e assim por diante. Daí eu realmente aquele dia, se eu tiver um dia na minha vida que eu perdi a caixa preta, foi aquele. Eu acordei embaixo de uma árvore dormindo. Vocês conseguem imaginar o Duda desse jeito? Eu não consigo. Nem eu. Mas sabe o que aconteceu? Porque a gente tinha uma mulher pra dar jeito nele. Olha lá. Então a gente vai lá no restaurante, não, a gente vai lá no hotel que ele tomou o café da manhã nesse dia. Porque o café é muito bom. A gente vai encher a pança lá, depois eu vou no dentista. Dois sacos de lixo muito grande, né? Isso que no mar a gente joga os orgânicos durante a travessia. Aqui é só lixo seco mesmo, irreciclável. Tá balançante isso aí hoje. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, Ficou bom aqui, né? De parar. O Botinho tá lá. Lembra que a gente parava ali na frentão? Achei meu barco aqui em Ibiza. Patrícia. Uma vez era uma bagunça aqui onde parava o botinho. Ah, Duda. Sério? Volta lá então. Espero aqui, tá? O moço esqueceu o sapato no barco. Meu Deus, mas foi voando. Voltou em 2 segundos. E a Joy não tá tão perto não. Tá lá, ó. No fundão. Acho que tá com fome. Você tá com fome, né, meu filho? You are the fire that burned me right till the end. We didn't know we Nossa, que cheiro bom de flores. Ah, tem um mercado ali na esquina, ó. Café da manhã. You ran away from all the madness. You stumbled till you found your pain. Missão café da manhã concluída com sucesso. Agora a gente tá indo atrás do dentista. Chegou 1 hora antes. Eu vou ficar lá na porta e eu vou implorar pra moça. Eu vou dizer assim, moça do céu, me ajuda. Eu moro num barco. Vocês são a minha única esperança de eu voltar a ter um sorriso bonito. Eu tenho um canal no YouTube que eu preciso gravar pros nossos amigos. E eu não quero gravar banguela. O povo quer saber, responde aqui. Num jogo de futebol, qual que é a posição que você mais gosta? Hã? Centroavante! Ai, que besta. Call it a day. 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 As coisas mudaram, né? A gente veio aqui logo depois da pandemia, tava tudo fechado, sabe? Tinha vindo antes também aqui, mas não tava assim tão bonito. Nossa, tá assim super desenvolvido, muito mais barco, muito mais restaurante, assim, tá demais esse lugar. Ibiza, né, tio? Aí, o preço exorbitante que deve ser essa marina no verão, né? Um tempo atrás eu chequei pra ficar aqui uma noite no meio do verão. E pro 42 na época me cobraram não, porque eu não paguei, né? Era 1.000 euros. Muito caro. 1.000 euros? Sim, acho que provavelmente era alguma época que realmente não tinha nada, os caras colocavam o preço que queriam.
sei quanto custa hoje não, mas só tem barco de charter, né? Esses day charters, mas os barcos são muito legais, super bonitos, super modernos. Bem legal. Call it a day. Call it a day. Achei o barco do Duda aqui, ó. Aquaholic. Ó o castelo lá de Ibiza, que lá à noite fica tão bonito, né? A cidadezinha toda branquinha. O menino inteiro, né? Aqui a marina ela é um pouquinho retirada da cidade. A cidade é lá no fundão. Então tem que andar bastante pra chegar lá. Você lembra quanto tempo que era andando? Olha, andando Uma meia hora? Uma meia hora, Longe, né? E aqui ficam só os barcos na marina. Missão do dia era dentista, tomar café e mercado. Mas onde o Duda vai parar? Eu preciso de uma pecinha que quebrou. Né? Então, eu vou comprar. Já tá aqui. Aham. Lá. Homens não podem ver uma loja náutica, meu Deus. Call it a day. Bom, consegui achar a dentista. Como é um negócio de emergência, ela vai me cobrar 120 euros só para me ver. Só para ver meu dente quebrado, que tá quebrado. E daí sei lá quanto vai cobrar. Mas vai conseguir me atender hoje. São 10 horas da manhã agora. Eu bati lá na porta, né, antes da mulher chegar praticamente. E ela conseguiu me encaixar 12h30 uma vaga. Então eu vou voltar lá para tentar resolver meu problema. Mas eu comecei a gravar aqui porque eu queria mostrar para vocês esse prédio aqui atrás de Ibiza. Olha, ele tá meio embaçado. Que é todo coloridinho. Isso aqui é tipo um ícone aqui de Ibiza. Tão bonito. Daí o Duda, né, ele não pode ver um lugar legal, que ele já quer morar, né? Ai, vamos morar aqui em Ibiza. Olha lá. In your waters, been knocking at your door. I know one O nome desse barco, Novela. Não é de novela, tá? É que ele não gosta de barco a vela mesmo. Porque ali, ó, tem os 3 risquinhos de vento. Novela. Você não vai colocar o nome desse nome no seu próximo barco, né? Novela. Olha que interessante aqui o jeito que eles guardam esses barcos em Ibiza. just one thing to discover. It was never built to Esse barco não tava do nosso lado, lá em Cagliari? Ah, não, Cagliari não. Palermo, tava do nosso lado, o Palermo. Ele saiu acho que umas 2 semanas antes que nós. E agora estamos juntos aqui em Ibiza. Que coisa, né? Lógico que ele anda muito mais rápido que a Joy, né? Só aqui, tamo junto. no way in between. Vai que um dia eu compro um. Deixa ela sonhar. Tão besteira. Mas vocês lembram que eu tenho uma foto dentro do Kong 2 anos antes da gente comprar ele, que a gente nem pensava em comprar. Aí, ó. Nunca Aí, sabe ó. o que vai acontecer, na verdade. Tinha uma foto minha lá do lado. E não, assim, pior das hipóteses vai ser ótimo fazer um vídeo no futuro, não é verdade? Não, esse sonho aqui eu acho que é demais, exagerado pra gente. É, não dá. Assim, é passar dos limites. Não dá. Mas, poxa vida, né? Deixa eu sonhar. Sonhar faz tão bem pra saúde, grátis. né? Vamos lá. É de graça. Sonhe alto, sonhe grande. 80 pés. Mira lá em cima, serrar, você ainda vai chegar lá em cima de qualquer jeito. Então tá tudo certo. Agora, outro negócio que a gente acha muito bonito é esse arcade aqui, ó. Esse aqui eu acho que até que dá pra eu e o Duda levar, né? Esse Talvez. daria. Mas Até é um barco a 20 motor, né? Então é bem diferente. É, até 24 metros daria, porque daí eu não preciso ter uma licença de capitão específico para tocar um barco acima de 24 metros, né? Então, assim, Esse é 24. então esse daí, eu acho que ele é exatamente 24 metros, então daria esse daí. É, não tem. Assim, se a gente não conseguir levar um barco desse, só nós dois, a gente pode chamar pessoas aí que assistem a gente e queiram brincar com a gente, esse brinquedinho aqui, talvez, para nos ajudar. A parte vai começar, então escreve aqui embaixo nos comentários, eu quero. Olha, cuidado com o que você fala e você deseja, hein, Eduardo? Ó, a palavra tem poder. Cuidado. Aí. Mas também a gente pode variar. Acho que é coisas novas, diferentes, desafios diferentes. Por que não o veleiro? No time. O tamanho disso aqui não. É lindo, né? Eu não sei quantos pés tem esse barco, mas ele É deve grande. ter, sei lá, uns 90, mais ou menos. Por aí. É, passa um pouco do limite da realidade completamente, mas eu acho que é também o tipo de barco que daria para um casal.
Não, com casal certeza. com um desejo muito grande de arrumar uma grande sarna para se coçar, entendeu? Mas Uma ali- grande dor de ali- cabeça. Mas Por olha que mato não? bonito, olha isso daqui. Não, é lindo, olha. Eu acho que se a gente fosse for ter um veleiro, eu gostaria que fosse assim, ó. Eu também, adoraria. A gente tava falando do preço, né, da Marina pra Joy aqui. Imagina quanto não custa pra um monstro desse tamanho. Ou desse tamanho. Os caras colocam até um cercadinho ali, um palquinho, pra ninguém chegar perto do barco. Mas tem que ter muito lugar para guardar coisa dentro do barco, pra você trazer um cercadinho desse da balada, da área VIP. É mesmo a área VIP da balada. Grande esse veleiro, né? Bom, a gente deu uma volta aqui em Ibiza. Duda aproveitou para fazer umas compras, né? Porque não é bom nem nada. A gente tava conversando e como é engraçado como as lojas mudam de um país para o outro, né? Exemplo, a gente vai na Mango, na Alemanha, as roupas são completamente diferentes. A Duda comprou umas coisas muito legais aqui em Ibiza, de homens, né? Bem vibes Ibiza mesmo. É bem diferente cada loja de um lugar para o outro. Isso aí, agora vamos voltar lá pro dentista. Fale tchau pro seu dentinho. Meu Deus, agora rezar para dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E daí a gente vai ver o que vai fazer da vida hoje, se a gente vai embora ou não. Ibiza tá começando a ficar bem cheia já. Começa a chegar um monte de ferries aqui, a cidade começa tipo, do nada, né? Cheio de pessoas. Da série Dentistas ao Redor do Mundo. Nossa, é mesmo. Onde foi Creta, né? No navio. Foi. Aí, nossa, nem lembrava disso. Tem um grande problema com esses dentes. Aliás, acho que um grande arrependimento da minha vida foi ter feito esses dentes. Meu dente não era feio. Ele era um pouquinho pequenininho e eu tinha muito problema com os dentes da frente que sempre quebrava. Daí eu fui lá e mandei fazer essas... essa dentadura aqui, sabe? E tem dois tipos. Acho que hoje em dia tem outros tipos de fazer os dentes. Que é resina, lentes de contato. E na época tinha resina e lente de contato onde eu fiz. E essa era a maneira que não precisava desgastar os dentes. E era bem mais barato. Eu falei, vou fazer isso e mais tarde eu vejo o que eu faço. E eu já tô acho que 5 anos com esses dentes. E eu me arrependi muito de ter feito. Porque eles quebram, começa a ficar amarelo. O formato também eu não gostei tanto. Então eu acho que a próxima vez que eu ir no Brasil eu vou mandar arrancar tudo e ver o que eu faço. Seasons will change from sunshine to rain, but we will stay. Dentinho colado, não estou mais banguela, estou dentuça de novo. Nossa, a dentista é muito boa aqui em Ibiza, quem diria? Falei pra vocês, né? 120 só pra ela me ver. E daí ela cobrou acho que 60 euros pra refazer o meu dente. Ficou ótimo, ela cimentou esse dente aqui. Eu acho que nunca mais ele vai sair desse lugar. E foi super rápido. E agora já tá livre. Se a gente quiser sair daqui, da Sancoragem, quiser ir pra outra, tudo resolvido. O problema da Sancoragem é que ela é muito legal. Ela é do lado da cidade de Ibiza. Ela não é a mais linda do mundo, mas é aquela ancoragem que você vem aqui e sabe, dá vontade de ir embora. Olha a cortável aqui atrás da gente. Só que o porém dela, o vento começou a entrar daqui, ó. Exatamente do mar aberto. Então vai criar uma ondulaçãozinha chata, que já tá começando a entrar. Então a gente vai ver se vai ficar aqui hoje ou se vai pra Ilha de Formentera aqui na frente. E hoje, depois de quantos meses que a gente saiu da Grécia? 2 meses praticamente, né? 2 meses. E até agora eu não usei nenhum biquíni. E eu comprei um monte de biquínis com a cor do mar, da Sardenha e aqui da Ibiza. Então agora acho que hoje é o primeiro dia que eu vou poder colocar um biquíni. Vou lá escolher a cor. Que cor de biquíni você acha que eu vou escolher hoje? Ah, eu acho que você precisa colocar um azul turquesa esverdeado para combinar com seus olhos. Vamos lá para as cores dos biquínis, ó. Esse é quase da cor dessa água aqui, ó. Meio escura. Um de conchinhas, estrelinhas. Esse tá a cor, não tá? Tá. Mas acho que vou deixar pra usar em Formentera. Formentera é um mar muito azul, acho que vou usar esse lá. Aí tem um azul escuro, que é pra um dia de chuva, sabe? Quando o mar fica preto. Um outro azul aqui mais clarinho. E é isso.
Nossa, esse ano eu não comprei muitos biquínis, por que será? E agora que eu não vou mais morar na Joy, qual foi essa montanha de biquíni, Eduardo? Não vou poder te ajudar com isso. A gente precisa comprar outro barco urgentemente. Tenho mais biquíni do que roupa normal. Acho que alguém aqui no canal perguntou ou falou num comentário a semana passada: pô, mostra mais vocês comendo, preparando a comida, isso, aquilo. A gente não mostra, né? Porque, sei lá, a gente tá com vontade de cozinhar rápido e comer, acaba não mostrando. Mas, ó, hoje eu vou preparar um parpadelle, que é uma massa que parece sei lá, um espaguetão assim. E eu tô fazendo um molho aqui, tô preparando um molho aqui vai uma cebolinha aqui, um bacon, e daí eu vou colocar pesto, e vou colocar o tomate também que tá aqui. Eu já temperei com sal, pimenta, e vai um pouquinho de creme de leite aqui para fazer o molho. Então eu preparo primeiro o molho disso daqui, faço tudo. Enquanto isso eu deixo a pasta separada, depois eu só deixo ela al dente ali na parte da água. E é isso, a pasta fica boa pra caramba, eu gosto pelo menos, e eu acho que a Paty também gosta. Pronto, já coloquei aqui o pesto, coloquei o creme de leite. Agora deixa no azeite aqui, cozinhando, com tomate, cebola. E daí você olha daqui a pouco para ver se tá bom. E olha aí, 20 minutos depois, num fogo mais ou menos, não é alto, é médio. Olha como é que tá ficando esse molho. Mais importante de tudo é o molho, lógico, né? Então tem que dedicar muito amor e carinho para que ele brilhe aqui no prato. E olha essa pasta, meu Deus do céu, tá aqui, ó. O que eu fiz? Eu tirei ela porque tá quase passando do ponto. Eu não gosto de massa muito mole, eu gosto dela dura, mostra sabe? mostra a pasta. Olha só. Nossa, Tá essa é boa, hein? bonita, hein? Papardelli. Isso aqui parece, sabe o quê? A pasta da nona. Minha avó, vovó Tita, tá no céu, né? Ela fazia essas massas pra gente no domingo. E ó, era bom pra caramba. Acho que eu nunca vou conseguir fazer igual, mas pelo menos eu tenho. Não, porque além de tudo você comprou no mercado. Da avó Tita com certeza fazia com as mãozinhas dela, né? Não, mas eu tô fazendo o todo, entendeu? Tipo, Não, tô falando da pasta. Pasta da Tita avó tá lá no céu Tita. se revirando com a minha pasta aqui, né? Tudo bem. A avó Tita fazia ela mesma pasta. O Duda faz, ele compra no mercado. Fazia, e você sabe que ela fazia pasta e ela me convocava pra fazer junto com ela. Eu lembro direitinho, assim, ela fazia uns negocinhos que eram uns quadradinhos, parecia um pastelzinho. Daí eu ia com um rolinho assim, eu ia cortando do lado, dobrava o recheinho, daí eu cortava. Nossa, muito legal. Boas memórias. O Duda, eu não sei, eu acho que ele tá fazendo uns cursinhos no YouTube escondido de mim, né? E cada vez que ele faz uma pasta diferente, ele se supera. Aquela que a gente comeu lá no Vulcano tava muito boa. Mas essa daqui, meu Deus do céu, mamma mia. Olha a diferença que essa Jennifer faz. Passamos de 3 nós para andar aqui, ó, 5.4, 5.8, mandando ver. Aê! Parabéns! Adivinha quem tá vindo? Baleária, 200 por hora. Sai da frente. Cadê esse? Atrás, eu também vai chegar em 2 segundos, a gente. Tá vendo a gente, né? A zona é muitos barulhos, né? Você fica igual um doido, louco. tipo, olhando todo lado, o que tá acontecendo? Mas é isso. Nossa, andando muito bem, com 10 nós de vento, andando quase 6. Uhul! Acelerou, sai da frente. Essa é grande, hein? Nossa senhora, vai balançar muito. Olha o tamanho da onda atrás dela. Olha lá, Joy, andando a 7 nós com 11,7 de vento. Ih, tá quase mais rápido que a baleária. Stop the clocks.
que bonitinhos! Ah. Cadê? Nossa, é muito grande! Não, é gigante! Oh, que bonitinho! Ah, ficaram lá, ó. Tem alguma coisa que eles querem lá. Acho que é comidinha, né? Subindo o vento, porque ele acelera aqui no meio da ilha, né? Não sei, viu? Eu acho que é, ó. Tá subindo pra 14. É. Eu acho que hoje foi uma das velejadas mais rápidas de Ibiza pra Formentera da nossa história, né? Meu Deus, é muito legal, né? Divertido isso, né? A Joy tá com o vento perfeito pra Genoa. Opa! A gente tá andando a 7, uma média de 6.9, 7.2. Muito rápido. Olha isso, olha o Boca Santa, só falar, o vento mudou de direção agora. Sério? É por causa da ilha, ó. Olha lá. Nossa, mas tá o quê, ó? Acho que quase 2 horas e 15, né? De Ibiza até Formentera, muito rápido pra Joy. Daí você imagina, você tá passando por dentro ali e dá essa mudada do vento. Ele tá falando isso porque tem uma pedra aqui, ó. Ele até pensou passar por dentro da pedra, mas... Daí o vento mudou de direção, você teve que ir pra lá, no meio da pedra, né? I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come back to me. A cor da água nessa ancoragem aqui de Formentera é surreal. É um azul neon, que olha, de longe dá pra ver já a cor. Chegamos numa das ancoragens mais lindas do Mediterrâneo. Mas é barulhenta. Aqui fica muito cheio. Hoje até que tá vazio, mas ó, a galera vai aqui, fica ouvindo música alta, fazendo festa. É um inferninho, mas olha a cor dessa água. Não tá fácil a vida não. Um dia quebra o dente, outro dia você toma um torrão. Que eu fui procurar dentista pra arrumar meu dente. Aí a gente tá aqui, querendo ver o pôr do sol. Tá calor, mas tá frio. Pega a mantinha, olha aqui, ó. A gente tá aqui na frente, tá, Joy? De biquíni, mas de mantinhas, porque tá frio. Eduardo, você tá onde? Meu, você tá na Espanha. Olha a bandeira que tá lá em cima da Joy. Tiozeira, se a polícia parar, a gente tá ferrado. Não, e o pior de tudo é que a gente tá falando do barco da frente. Que ele só tem uma bandeira da Espanha, da França. Ele tá sem a bandeira espanhola. A gente tava falando dele. E daí a gente olha pra cima no nosso mastro. A gente tá com a bandeira da Espanha. Não, eu perto que a gente ficou na ancoragem lá em Talamanca. Seu irresponsável. Trocando a bandeira rapidinho, né? Meu Deus. Nossa, hein? É que eu acho que a travessia foi muito cansativa, né? Acho que perdeu a estribeira. Nossa, esqueci completamente. Tchau, Italiazinha. Os dois falando mal no barco na frente. Meu Deus. Se a polícia... Eu tava criticando o cara que ele não tinha bandeira nenhuma no barco dele. Daí eu lembrei que... A nossa, a gente nem trocou. Eu, Dudu, ia falar assim: desculpa, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. É que a travessia foi muito difícil. Não sei qual é o hino da Espanha. Arriba! Adentro! Acentro! Arriba, muchacho! Uhul! Sobe mais! Glória a ti! Agora sim! Vamos na Espanha!